Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho agora, na verdade eu vou continuar o assunto sobre metas que eu estava falando. Só que agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. No último vídeo, na verdade no meu primeiro vídeo aqui do canal, eu me apresentei, eu disse que eu sou médico, faz mais ou menos aí há 12 anos que eu me formei. Eu formei em medicina, eu já trabalhei em vários locais, desde pronto-socorro, UTI, enfermaria, clínica médica. Aí depois eu fui para a área de medicina do trabalho, montei uma clínica disso. Tenho vários profissionais aí que atuam comigo hoje, como técnicos, engenheiros do trabalho, enfermeiras do trabalho, uma equipe sensacional. E acabei me tornando médico coordenador dos programas que são exigentes aí hoje no mercado de trabalho. E de um tempo para cá, eu como um bom estudioso, eu decidi não guardar tanto para mim o conhecimento, porque aquilo começou a me deixar inquieto, sabe? Sempre gostei muito de ler livros sobre desenvolvimento humano, livros sobre saúde em geral, como a gente faz para cuidar da nossa saúde física, quais são os alimentos que a gente deve evitar para a gente ter um corpo melhor, um corpo mais saudável. E isso reflete muito também na nossa mente, entende? E ao contrário, também é super verdadeiro. O nosso pensamento, né? A nossa realidade, né? Ela começa no nosso pensamento, na nossa visualização, na nossa imaginação. Então, como que a gente vem sustentando essa visualização das nossas ideias? O que a gente vem pensando no dia a dia, né? Na hora a hora do dia, entendeu? Quanto tempo a gente sustenta um determinado pensamento? Então, seria muito importante, interessante a gente parar para refletir sobre isso, né? Normalmente, né, eu falo muito que, ora, o pensamento ele está fluindo para um lado mais positivo, mais harmônico, ora o nosso pensamento ele está fluindo de um lado mais negativo. Então, a gente precisa sempre equilibrar as coisas. Tudo que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, a gente precisa ter um equilíbrio. Nada nas polaridades, nos excessos, vai nos trazer paz interior, vai nos trazer quietude, vamos dizer assim, né? Relaxamento, equilíbrio. Então a gente sempre precisa achar esse meio termo, que é um equilíbrio para tudo na vida, tá? Então seria legal a gente parar um pouquinho no dia a dia e tentar compreender isso. O que a gente está pensando, né? Quanto tempo a gente está sustentando esse pensamento? Porque isso, uma hora ou outra, vai se tornar realidade nas nossas vidas, tá? O pensamento a gente não vê, mas ele é real. Ele é uma coisa que existe. A nossa imaginação ela é muito poderosa. Então, sempre quando a gente quiser conquistar uma meta nas nossas vidas, a gente precisa primeiramente, né, já vou falar os passos, primeiramente a gente precisa tranquilizar a nossa mente. Porque não adianta a gente estipular uma meta, traçar a meta, até começar ali, iniciar ela, se a gente estiver inquieto por dentro, se a gente estiver ansioso, entende? Vou tomar uma água aqui. Então é muito importante. Eu vou falar para vocês já sobre a importância de primeiramente a gente desacelerar,
sair um pouquinho do externo, né? Do dia a dia, das coisas, das tarefas do dia a dia. Então, primeiro a gente precisa desacelerar. E para isso, gente, primeiramente, eu gostaria de reforçar aqui com vocês que a gente precisa entender, colocar isso como algo válido já nas nossas vidas, tá? Que o nosso pensamento, ele vai criar a nossa realidade, certo? Tem todo um passo a passo para você pensar, imaginar, visualizar aquilo onde você quer chegar. E então vamos partir daí. Vamos colocar, até gostaria que vocês escrevessem isso aí, tá? Porque quando eu falo, eu costumo fazer isso, que aprendi com um mentor, né? Com um estudioso aí a vida toda, o cara pegou para estudar a mente humana, estudar o comportamento humano, é incrível. Então ele fala, quando nós estamos estudando algo, lendo algo, por exemplo, e estamos anotando algumas frases ou algumas palavras-chave, o nosso cérebro, né? A gente consegue registrar no nosso cérebro, após uma semana, 85% das coisas que a gente leu. Isso vale para quando você está lendo algo, tá? Um livro e tal, e também vale quando a gente está vendo algum vídeo, tá? Então seria interessante, toda vez que você estiver lendo algo ou assistindo algo, tá? Ou até ouvindo alguma coisa, você ter um papel e uma caneta na mão para você anotar. Como eu disse, quando você faz isso, você anota as coisas que você está lendo, ouvindo ou vendo, você consegue gravar depois de uma semana 85% a 90%. E quando você não faz isso, quando você apenas lê de uma maneira mais rápida e não tenta, né, anotar, ou quando você está vendo algo e você não anota, a memorização ali depois mais ou menos de uma semana é 15%. Incrível a diferença, né? Então, é muito importante a gente estar sempre escrevendo. E da mesma maneira que eu estou aqui falando com vocês, seria bom você anotar isso, que é muito valioso, tá? Então, para transformar algumas metas, para ser eficiente e transformar essas metas em realidade, a gente precisa traçar metas. Porque se a gente não traça metas, a gente não sabe o caminho que a gente está indo. Então, e às vezes, muitas vezes a gente até tenta chegar naquele destino, né? Por exemplo, eu estou no ponto A, eu preciso chegar lá no ponto B. Só que para mim chegar no ponto B, eu preciso batalhar ali, eu preciso sustentar, né? O que eu vou fazer ali no ponto A, naquela trajetória, para chegar no ponto B, que é o meu cenário de vida ideal, entende? E o caminho, gente, o caminho, ele nunca é em linha reta. Ele sempre vai ter é uma estrada, tá? Para você sair do A que você está hoje para chegar no B, o seu cenário de vida ideal, é uma estrada e muitas vezes ela é muito tortuosa. Depende muito das metas que a gente traça, certo? Então, eu gosto de enfatizar aqui, porque a maioria de nós, eu já fui assim, sempre assim, fui muito sonhador, queria conquistar algo, mas sempre no meio do caminho tinha algo que me travava e eu não tracei uma meta. E quando a gente não traça, no primeiro obstáculo, a gente pode, né, tipo ali, parar. Entendeu? Então, esse obstáculo é sempre algo que a gente precisa buscar algum conhecimento a mais para a gente continuar seguindo na estrada. Então, mas a maioria, 95% das pessoas, às vezes desistem
existe no primeiro, tá, obstáculo ali que ela encontrar. Então, a primeira coisa que eu vou falar para a gente alcançar uma meta e seguir nesse caminho é para a gente desacelerar um pouco a nossa mente, tá? Então, vamos lá? Vamos começar? Bora. Vamos lá. Para a gente atingir as metas reais, a gente precisa de energia, a gente precisa de foco. E para isso, a gente precisa desacelerar a mente. Então, eu vou fazer com vocês alguns exercícios de meditação, tá? Que seria alguns exercícios de respiração. Porque não adianta a gente já pensar no sonho, só que a nossa mente ela tá ansiosa, ela tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, para a gente ter foco, a gente precisa acalmar, tá? Vamos lá, alguns exercícios de respiração bacana que eu gostaria de fazer com vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós vamos fazer respirações, 3 respirações bem profundas para a gente acalmar o nosso ser, tá? E vocês vão notar que é tudo um passo a passo. E vocês precisam seguir esse passo a passo que eu estou falando, tá? Então, primeiramente, você vai expirar o ar pelo nariz e vai soltar o ar pela boca, fazendo um barulho, tipo assim, ó. Respira o ar pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. Lembrando que esse exercício, ele ajuda a acalmar a mente, tá? Ele ajuda você a voltar para o seu momento presente e sair dos outros focos, tá? Na verdade, de outras situações que você está perdendo o foco. Depois, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer algumas respirações contando até 5. Então, a gente vai segurar o ar por 5 segundos. Na verdade, vamos respirar o ar em 5, segurar o ar em 5 e soltar o ar em 5, certo? Ó, por exemplo, vamos lá, respirando. Segura. Solta. Faz de novo. Perceba que eu estou respirando agora bem mais tranquilo, devagar. Estou segurando em 5 e soltando em 5. Isso vai ajudar, gente, você a sustentar o teu estado de equilíbrio aqui, de paciência aqui, vai ajudar você a ancorar mais a sua mente no presente. Então, terminando as respirações, você pode fazer umas 10 dessas, tá? Então, seria 3 respirações bem profundas, respirando pelo nariz e soltando o ar pela boca 3 vezes. E depois você pode fazer 10, respirando em 5, segurando em 5 e soltando em 5. Depois que você fizer isso, nós vamos para o próximo passo, tá bom? Agora a gente vai começar a fazer, gente, um exercício de visualização. Só que eu gosto muito aqui, gostaria que você prestasse atenção. Eu escolhi aqui mais ou menos uma casa, tá? Que eu quero ter aquela casa dos meus sonhos daqui 5 anos. Foi uma meta que eu tracei, tá? Eu gostaria que você visualizasse a casa dos seus sonhos. Se possível, pegue um papel e uma caneta e comece a anotar, a desenhar cada cômodo da casa. Isso seria muito importante. Seria legal você até colocar a metragem, a cor da parede, a sala que você quer,
o quarto, a cama numa determinada posição, o tamanho da cama, a cor do seu guarda-roupa. Seria muito importante você anotar especificamente. O nosso cérebro, gente, a nossa mente, na verdade, a nossa mente, né? O cérebro, ele é apenas um transmissor, é como se fosse um rádio, e a mente a gente recebe, né? A energia lá de cima, lá pra gente, o nosso cérebro armazena, e a gente começa a imaginar pra gente criar. Nós somos seres criadores da nossa realidade. Então, eu gosto de sempre focar isso. Então, quanto mais detalhes você dá para sua casa, né? E além do detalhe, eu gostaria que você colocasse um sentimento ali. Porque o pensamento associado ao nosso sentimento, bom, é questão de tempo para a gente criar a nossa realidade. Então, eu gostaria que vocês anotassem certinho, que vocês desenhassem ali cada cômodo da sua casa, como vai ser a piscina, como vai ser o teu quarto, a sua sala de som, e colocasse uma meta. E daquele momento que você está desenhando a sua casa, jogue sentimento para aquilo. Jogue assim, nossa, que vontade que eu estou de ter uma casa assim. Eu já estou imaginando, eu já estou ali relaxando naquela piscina aquecida maravilhosa. Jogue um sentimento positivo. Isso acelera muito o processo de materialização. Tá? Desenhou a casa? Então agora a gente vai para o próximo passo. Tá legal? Então anotem tudo isso que eu estou falando, tá bom? Pessoal, só para deixar claro aqui para vocês, eu escolhi uma meta que seria uma casa, tá? Mas a gente pode colocar metas profissionais, a gente pode colocar metas financeiras para tudo isso, tá? O procedimento é o mesmo, tá? Metas espirituais, como você cuida mais de você ali, né? As suas orações no dia a dia, meditação, meta social, saúde emocional, física, meta filantrópica, metas de lazer. Então tem várias metas, tá? Eu escolhi aqui uma meta de ter uma casa dos sonhos num período mais ou menos de 5 anos. É óbvio que a gente vai ter que ter outras metas, né, financeiras, profissionais, para alcançar a casa. Mas o trabalho é o mesmo, tá? Primeiramente você relaxando a sua mente, tá? Fazendo os exercícios de respiração, tentando ancorar cada vez mais a sua mente no presente, porque a gente constrói o futuro no hoje, no presente, e não no passado. E por isso que é muito importante esses exercícios de respiração, para a gente ancorar, porque se a gente está vagando muito ansioso, ora a mente está no futuro, ora a mente está no passado, a gente não consegue visualizar e a gente acaba procrastinando, não consegue realizar, tá? Então, se você chegou até aqui, então vamos para o último passo agora, tá legal? O último passo, depois que você fazer o exercício de respiração, fazer o exercício de visualização, de sentir aquela visualização, de você estar escrevendo, né? Você está desenhando cada cômodo da sua casa, um por um, detalhando cada espaço da sua casa. O último exercício é você anotar quais seriam os principais sabotadores ali de você continuar. Anote. E se der errado, qual seria meu plano alternativo? Para você não cair nesse buraco e voltar. Então, seria interessante, gente, todo dia estipule um horário, ou na hora que você for dormir, ou na hora que você acordar. Seria legal você estipular um horário para você fazer esses exercícios, tá? Sempre nessa ordem, tá? Desacelera a mente, respirando, mantém-se no presente, visualiza,
anota ali, escreve, desenha, que é no caso da casa, é essa casa do meu sonho, tá? Desenhou, anotou tudo, pratica dia após dia, coloque um tempo para você chegar nesse desejo, nesse cenário de vida ideal, e escreva paralelamente os principais sabotadores que você pode encontrar pelo caminho, tá? Pensa assim, só fazendo uma observação para a gente terminar. Para você chegar num cenário de vida, vamos imaginar que nós estamos num ponto A no momento. Para a gente chegar lá no ponto B, essa linha, essa estrada nunca é uma linha reta, nunca é uma estrada reta. Sempre a gente vai ter os caminhos tortuosos. E sempre, gente, é batata. Sempre quando a gente dá uma tropeçada, é algo que a gente precisa aprender ali naquele caminho para a gente subir, né? E tá mais próximo do destino, entende? Então, sempre a gente vai estar aprendendo algo no caminho. E o segredo aqui é nunca desistir, tá? Então, saindo do ponto A para chegar no ponto B, a gente precisa manter esse caminho, a gente precisa estipular uma meta, qual estrada a gente quer seguir, tá? Porque essa visualização, essa imaginação, né, a força do pensamento, ela você repetindo, você colocando sentimento naquilo, dia após dia, sem ansiedade, você vai chegar lá muito mais rápido. Espero que esse vídeo vocês tenham gostado desse vídeo, tá legal? E eu vou continuar deixando mais vídeos aqui no canal para vocês. Acredito que vai ajudar muito. Gratidão, ótimo dia.